Olá, seja muito bem-vindo. Nosso podcast está começando. Edute do Reino. Não saia daí, fique até o final, porque o que Deus preparou para nós hoje vai transformar nossas vidas para sempre. Amém? Eu quero pedir para você já se inscrever no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é bom e ele possa jogar para mais pessoas. Amém? Agora eu quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, ele que veio lá do estadão de Goiás, é obreiro, um homem de Deus. Deus usa ele poderosamente. Eu já pude presenciar muitos milagres que Deus fez através da vida dele. Eu quero que você receba com muito carinho mesmo, Cristiano Carvalho. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Laércio, tudo bem, que para mim é uma honra estar aqui no seu podcast, né? Muito obrigado pelo convite. E é isso aí. Vamos discutir bastante coisas aqui, né? Amém. Falar um pouco sobre a minha caminhada. Amém. Cris, eu sempre peço, antes de começar a entrevista, antes de começar a fazer as perguntas, eu sempre peço para o meu convidado se identificar, né? Se apresentar. Okay. Quem que é o Cristiano, da onde que ele veio, é casado, é solteiro, o que faz. Você pode usar essa câmera aqui. Ok. Bom, Laércio, vou me apresentar então para os telespectadores aí que irão nos assistir. Eu sou o Cristiano Carvalho, sou de Tocantins, né? Na verdade... Não é Goiás, né? Tocantins. Na verdade, era um estado só ali, né? Na época. E o estado era muito grande, depois cortou, uma parte virou Tocantins, outra virou Goiás. Mas eu não perdi a identidade, não, né? Eu continuo, para mim, sempre continuo sendo goiano, porque tem muito a ver com a minha vida, né? Desde da fazenda, do campo ali. Então, eu me identifico mais na parte do Goiás, porque a parte mais do sertanejo, né? Então, quando cortou o estado, eu fiquei alguns anos, né, em Tocantins. Depois retornei para Goiás e lá eu pude conhecer, né, tive a oportunidade de conhecer o pastor Pedro na época e eu pude, através de eu conhecer ele, eu resolvi vim para Santa Catarina, aqui em Balneário Camboriú. Amém. Mas essa história vamos contar mais para frente. Dá uma seguradinha aí que nós vamos... Eu quero saber, Cris, o seguinte. Como que foi a sua conversão? Você nasceu num berço cristão, seus pais, seus parentes, enfim. Como que foi? Você já era evangélico, era cristão? Como que foi a sua conversão? Como é que foi como que você conheceu Jesus? Conta para nós aí. Eu sei que tem muita gente que quer saber como que foi a maneira que você aceitou Jesus, enfim, tudo mais. Pode contar para nós? Sim, eu não vim de berço cristão. Eu, na verdade, nem imaginava, né? Nem sabia o que era isso. E em Goiânia, quando eu morava em Goiânia, eu conheci uma pessoa que essa pessoa acabou me levando para a igreja, né, onde eu tive um encontro com Jesus e de lá para cá minha vida se transformou. Você trabalhava com o quê? Você trabalhava Eu trabalhava em loja country, vendia botas, chapéu, todo vestuário country eu vendia, né? Eu trabalhei nessas lojas, inclusive uma dessas lojas chama Casa do Rodeio lá em Goiânia, bem conhecida. Perfil country. Bom, passei por várias lojas. Propaganda para Casa do Rodeio. Casa do Rodeio. Já foi, né? Vai lá. Mas vale a pena. Então, eu comecei nesse ramo lá em Goiânia. Assim, quando eu cheguei em Goiânia, eu fui trabalhar. Eu não conhecia ninguém, eu tive a oportunidade de ir para lá, né? E eu fiquei morando com essa pessoa que eu conheci, né? Um amigo nosso. Amigo distante, né? Sim. O padrasto dele era o dono da fazenda onde meu pai trabalhava. Sim. Então, ele foi passar umas férias lá na minha cidade, em Araguatins, Tocantins. Sim. Você foi criado numa fazenda? Fui criado na fazenda. Rapaz, coisa linda. Desde quando meu pai me pegou para criar, né? Meu pai adotivo, eu já fui para fazenda. Então a minha vida toda foi na fazenda. Que bênção, que da hora. Então lá eu aprendi de tudo, né? Trabalhava nesse ramo, na fazenda, na lida do campo. Sim. Tudo que você imaginar, a gente fazia
né, lá na fazenda. Quantos anos você morou na fazenda? Eu fiquei até os 16 anos. 16 anos. 16 anos eu comecei a sair. Comecei a estudar, mas eu nunca fui muito de estudar, até porque meu pai, como ele trabalhava muito assim na fazenda, eu queria fazer algo para ajudar ele, né? Então eu falei assim, eu vou procurar algum lugar para mim ir trabalhar, ganhar um dinheiro e mandar pro meu pai, né? Eu queria ajudar meu pai. E eu acabei indo para Goiânia. E quando eu cheguei lá, eu tive essa oportunidade de começar a trabalhar num ramo diferente, né? Que era trabalhar com loja, né? Com vendas. E assim eu fiz. Comecei a trabalhar e tudo começou a mudar para mim. Eu que trabalhava naquele ramo pesado ali, né? De repente eu me vi trabalhando em algo... Você trabalhou na fazenda com roça? Com roça. Plantava o que lá? Capinava, tudo que você imaginar. A gente fazia cerca, tirava leite, mexia com gado. Serviço normal. Serviço normal de fazenda. Que é feito na fazenda, exatamente. Tá, e depois você foi pra onde? Aí você era em Tocantins? Isso, em Tocantins. Isso, aí depois você foi pra Goiás, que foi onde você entrou no meio dos rodeios ali. Isso, exatamente. Quando eu morava em Tocantins, eu já amava muito essa parte do rodeio, sempre acompanhei. Sim. Mas como Tocantins não tem muito isso, mas em Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Minas, é mais forte, né? Sim. Então, esse era um desejo que eu tinha. Eu falei, eu vou para Goiânia porque eu sei que lá vai ser melhor para mim. Sim. Porque como tem mais, o sertanejo é mais forte para lá, seria uma oportunidade para que eu pudesse estar realizando o meu sonho, né? Que eu queria investir no rodeio. Ah, sim. Mas, em vez de, como assim? Você queria ser peão de rodeio? Sim, exatamente. Locutor de rodeio, alguma coisa assim? Lá em Tocantins eu montava, já comecei você chegou a montar? Sim, eu montava na fazenda, eu montava nos touros pequenos, né? Sim. Bezerrada e tal. E eu gostava tanto que, quando não tinha ninguém para me ajudar, eu levava o gado para o curral, pegava, laçava um bezerro ali, amarrava e soltava sozinho. Não tinha ninguém. E eu com aquela vontade, falei, eu vou montar, eu quero montar. Assim você aprendeu a montar? Sim, aí eu comecei montando, né? Sozinho ali, montando a bezerrada. Mas o desejo era investir no rodeio. Falei, eu vou ser um cowboy. E fui para Goiânia. Mas com esse intuito de investir no rodeio. Entendi. E lá eu conheci muita gente do ramo. Fiz muita amizade. E esses rodeios grandes aí eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, fiz muito, assim, amizade com muita gente importante do rodeio. E acabei tendo algumas oportunidades também, mas quando Deus te escolhe... Você chegou a viajar com alguma comitiva de rodeio, alguma coisa assim? Sim, cheguei a viajar, sim. Qual que era a comitiva? Na época, já faz muitos anos, eu não me recordo, era um rodeio amador, não era um rodeio profissional. Sim. E a gente foi para o estado do Pará. Então ficamos ali uma temporada, saímos de uma cidade em Tocantins e fomos para essa cidade do Pará. Sim. Mas o rodeio, eu não me recordo mais qual que era o nome do rodeio, porque era um rodeio amador, né? Então não recordo agora. Amém. Mas aí você não era ainda convertido, você ainda não tinha conhecido Jesus aí. Como foi a tua conversão? Como que você... Nessa época aí, Lárcio, do rodeio, quando eu estava já em Goiânia, eu era uma pessoa bem conhecida lá, devido a eu trabalhar nas lojas. Então, os artistas, né, ali, iam lá nessas lojas. E a gente atendia, o pessoal, a elite do rodeio ia lá, né, comprar lá. Como eu conheci, fiz muita amizade, eles começaram a me convidar para ir nas festas e tudo, a gente tinha acesso. Sim. E nessa época foi uma época assim que eu tava de uma forma assim que era muita farra. E tinha noites que para mim dormir eu tinha que tomar todas, embriagar, para conseguir dormir. Porque sabe quando você já tá começando a ser perturbado? Entendi. No seu sono. E naquela época eu lembro que eu conheci uma moça e essa moça acabou me convidando para ir para a igreja. Entendi. Ela era... Quando eu comecei a sair com ela, eu levei ela para apresentar para os meus ex-patrões. Sim. E a esposa dele, o seu Pedro, que era um ex-patrão meu, sim, ela gostou muito
dessa moça que eu tava com ela. Uhum. E acabou fazendo amizade e começou a convidar ela para ir para a igreja. E ela foi. E ela se converteu primeiro que eu. Olha aí. E foi através dessa moça que eu acabei indo para a igreja. E qual que era a igreja mesmo? Você pode contar? Sim, era a igreja Assembleia de Deus Ministério ID. Olha aí, Ministério ID. Ministério ID. Rapaz, é profético. Começou profética, né? Então, e ela foi, converteu nessa igreja. Sim. E ela começou a me convidar para ir. Só Sim. que na época eu nem imaginava. Não, eu não quero saber de igreja, nossa. Entendi. É tão tanto que essa igreja lá, os pastores, eles faziam visita lá. Eles começaram a fazer visita na loja que eu trabalhava. Entendi. E eles chegavam lá na igreja, a gente tava... Eles chegavam para fazer visita lá na loja. A gente tava bebendo. Olha. Sim. O meu ex-patrão, ele era muito doido, assim, sabe? A gente comprava caixas e caixas de bebida. Pinga, cerveja, tinha tudo. A gente assava carne, o trem era liberado, assim, sabe? E ele ia lá evangelizar vocês ou ele ia só pra comprar? Ou não, usava isso pra ganhar vocês, pra Jesus, enfim? Sim. A dona convidava pra eles irem orar pela gente, porque tava demais. Tava demais. O esposo dela, assim, ó, era muitas caixas de bebida. Sim. Debaixo ali da mesa do balcão que ele tinha lá, né? E quando tava acabando uma caixa de pinga, ele já mandava buscar outra. Isso. Mas era vício ou era só pra loucura mesmo? Sabe? É vício, porque... Era viciado. Era e nós tava viciados junto com ele. Ele falava assim, ó, funcionário meu aqui que não bebeu, manda embora. Oh, meu Deus. Aí ele falava assim, não, então nós estamos no lugar certo, né? Que é tomar todas. E os clientes chegavam na loja, comprava e já interagia, e aí dali já começava todo mundo beber e virava um caos. Então quando os pastores iam lá, eles chegavam, a gente bebendo lá, meu filho, olha, Deus tem um projeto na sua vida, Jesus te escolheu, Jesus te ama, meu filho, vai para a igreja, Deus quer te salvar, Deus quer te libertar, sai dessa vida. Né? E aquilo entrava aqui e saía do outro lado, porque, meu Deus, que hora que esse povo vai embora, que povo chato, né? Mas ali Deus já estava trabalhando, já era uma forma de Deus, né, começar a colocar aquela semente do evangelho em nós, né? Sim. Através dos pastores. E também, Laércio, na época eu lembro que tinha um cliente da gente, na verdade ele era mais um amigo, assim, que ele morava próximo à loja. Sim. E ele gostava muito da gente, ele gostava muito do dono da loja. Sim. E ele ia visitar a gente e começou a contar o testemunho dele, testemunho de vida pra gente. Ele tinha sido um cara que há muito tempo ele era envolvido com muita droga. E certa vez ele estava numa festa lá e os caras deram vários disparos nele. Meu Deus. Vários disparos na cabeça, assim, ó, testemunho louco dele. Acertou ele? Acertou, ele ficou, quase ficou internado na UTI muito tempo. E aquele cara, ele meio assim, que ele ficou meio louco da cabeça, sabe? Mas ele foi se recuperando, depois conheceu Jesus e se entregou para Jesus e ele foi lá dar o testemunho dele para nós. Uau! E ele ia todo dia ele levava uma Bíblia lá e lia uma palavra para nós, e a gente bebendo, mesmo assim ele estava lá. Falou, varão, Deus te escolheu, sai dessa vida, varão, Deus quer te salvar. Quase parecido com a pastora. Mas ele era diferente, porque assim, tinha hora que ele começava a falar umas bobagens e tal, aí ficava mais... A pastora era muito direta, né? A pastora e o pastor, eles falavam sério. E ele tinha maneira de falar, de pregar pra gente, mas também de uma maneira descontraída. Então ele acabava que a gente gostava dele lá, né? Entendi. Ele fez uma certa amizade com a gente. Olha aí. E uma vez eu lembro que ele levou uma Bíblia pra mim. E foi a primeira Bíblia que eu ganhei. E ele fez uma dedicatória pra mim lá. Uau. Na capa da Bíblia, né? E pregou pra mim. Ele colocava a mão na nossa cabeça lá e orava. Sabe? Ele foi muito usado. E a partir daquela época lá, eu comecei a ir na igreja.
Uau, que bênção. Essa moça, eu acabei casando com ela depois. A moça que ia evangelizar? Não, essa que eu Que conheci, você conheceu? é que levei lá para conhecer os patrões. E ela começou a ir para a igreja, né? Através dessa ex-patroa minha. Ela começou a convidar ela para ir na igreja. Entendi. E ela foi, se converteu e ela me convidava para ir para a igreja. Entendi. Só que eu não queria ir. Entendi. Eu não queria compromisso, né? Uhum. Falei, cara, eu tô aqui em Goiânia. 10 mulheres para cada uma. Eu vou me envolver, eu vou querer casar, eu vou querer ir para a igreja para quê? Então esse era o teu medo de se converter? Era medo de perder aquela liberdade que você tinha no mundo secular, né? Exatamente, Lércio, porque eu morava só. Uhum. Eu morava assim, bem localizado, sabe? Eu tinha acesso às melhores festas da cidade, Entendi. né? Eu conhecia o pessoal do rodeio, a galera nos bastidores ali, eu conhecia todo mundo. As festas de peão que tinha mais, as melhores ali, eu ia em todas. Entendi. Sabe, eu tinha muito conhecido, eu tinha muita farra pra ir. Entendi. Sabe? Então eu ficava dividido. Eu falei, ó, se eu for pra lá, eu perder tudo isso ali. perder isso aqui. Entendi. Não, eu vou ficar aqui. E aí eu acabei indo pra igreja, né? De tanto ela falar, né? Mas ela foi muito sábia. Uhum. Ela se arrumava e ia pra igreja. Falava, você quer ir pra igreja comigo? Não, não quero. Tá, ela ia. E aí eu falei, por que eu não vou, né? Entendi. Falei, um dia se eu vou agradar ela, eu vou. Uhum. Eu fui pra agradar ela. Foi pra agradar ela. Isso. Porque ela não ficou insistindo comigo. Ela tinha um jeito delicado de falar. Falou, eu tô me arrumando pra ir pra igreja. Você quer ir comigo? Tal. Aí um dia eu resolvi e fui. E quando eu cheguei na igreja, os louvores ali, eu fiquei louco lá dentro. Assim, eu falei, que coisa é essa? Que povo doido. Nossa, pra que um som alto desse jeito? Eu fiquei muito incomodado lá dentro. Eu falei, não volto aqui mais. Não volto. Entendi. E quando eu cheguei também, o pessoal começou já a me falar de Jesus, né? Ô, irmão, vem pra Jesus, Jesus te ama. Aquela coisa toda. Eu falei, rapaz, que povo enjoado, moço, me esquece. Ficava brabo. E eu lembro que na segunda vez que eu fui, eu falei pra ela assim, olha, fala pra essa pastora, não me fala mais nada. Deixa eu, no dia que Deus tocar no meu coração, eu aceito Jesus, mas não fala pra ela não me falar mais nada, porque senão eu não volto aqui nunca mais. Entendi. Sabe? E daí ela falou? Não, eu não sei se ela falou, mas a mulher parou de... Logo depois, outra vez, eu tive lá e já foi aonde eu me converti, né? Daí... Que eu falei, e eu bati no peito, eu falei, no dia que Deus tocar no meu coração, eu vou pra Jesus. Uau, eu não sabia que ia ser tão rápido. Olha aí. Tava profetizando. Tá, é isso aí. E aí, olha só, um irmão da pastora, né, esse casal de pastores, foi convidado para pregar, justamente no dia que eu fui. E esse irmão, esse pastor, ele era de Brasília, morava em Brasília. E quando ele começou a pregar, eu lá no meio, ele fez o apelo. Mas antes desse dia, do dia que eu me converti, uma outra vez que eu fui, quando fez o apelo, eu fiquei, o coração, tipo assim, eu acho que já estava aberto para receber. Só que eu ouvi, veio na minha mente, falou, olha, se você se converter hoje, você vai ter que desistir da sua vida. Olha. Ou seja, a farra, a mulherada, a bebida, tudo aquilo que você vive. Mas Cris, mulherada como? Mas você já era casado? Como é que você ainda mesmo assim continuava? Sim, eu tava com ela e com outras. Com outras? Várias. Meu Deus. Eu tinha mulher todo dia para sair. Sabe? Eu tinha convite todo dia. Como a gente trabalhava com vendas, eu conhecia muita gente de fora, gente de Brasília, gente do entorno de Minas, de Mato Grosso, de Tocantins ali. Todos vão, né? Esse pessoal que gosta do rodeio, eles vão comprar lá, porque tem muita variedade, né? Sim. Naquela época, né? Hoje já tem bastante lugares aí que tem lojas boas. Mas eu tinha muita oferta. Então eu falei, eu tava no auge, eu falei, eu vou casar pra quê? Entendi. A gente era convidado
Eu não gastava, não ia gastar com bebida, a gente ia Não pra... gastava nada. Não, Acesso livre. nós tinha acesso, né? O pessoal fazia, por exemplo, tinha uma prova de laço lá que chamava Copa Bavária. Então, os organizadores levavam os ingressos para a gente vender na loja. E todo aquele pessoal ia comprar da gente. Uhum. Então, a gente ganhava vários ingressos para curtir a festa. Chegava e ia para a VIP, tudo livre. As mulheres, as mais top, estavam lá. Então, a gente já conhecia ali na loja. Já deixava tudo certo. Então... Tá. Ô Cris, e daí depois que você se converteu, como é que foi a tua libertação dessa, né? Porque você vivia quantos anos nessa vida de rodeio ali? 15 anos? Você vinha nessa caminhada? A caminhada foi um pouco curta. Foi quando eu fui para Goiânia, eu morei 14 anos lá. Sim. Então, foi ali uns 6 anos nessa... Então 6 anos você estava no auge ali. De 6 a 7 anos ali foi o auge meu lá. Entendi. E daí você se converteu. E daí para você largar disso, a tua libertação disso, para você largar toda essa vida que você tinha ali, como que foi esse processo? Foi doloroso. Então, voltando aqui na conversão, então, na parte quando eu estava já com o coração aberto, eu ouvi essas vozes. Olha, você tem que desistir de tudo. Você quer isso mesmo? Entendi. Então ali eu travava. Porque eu falo, nossa, se eu for para Jesus hoje, eu não posso ir para Jesus e ficar da mesma forma que eu estou. Eu tenho que sair fora disso, largar tudo. Entendi. Então aí eu dava uma segurada, não tô pronto. Mas nessa vez que eu falei assim, no dia que Deus tocar no meu coração, eu vou. E esse pastor, quando ele começou a pregar, eu fui o primeiro. Levantei e fui. Fui para Jesus e aceitei Jesus. De lá para cá e tudo desandou, né? Tudo foi muito difícil para mim porque eu renunciei. Eu sou muito radical. Sim. Eu fui muito radical. Eu larguei tudo que você imaginar, até a roupa, o chapéu, o bote e tudo. Eu larguei mão de tudo. Entendi. Eu tinha pendrive com muitas músicas secular, sertanejo e tudo. Larguei. Ninguém pediu pra mim, eu fui lá e acabei com tudo. Mas aí eu te faço uma pergunta, foi difícil? Foi. Difícil? Foi difícil assim, eu digo, essa parte de deixar as coisas não foi difícil pra mim, porque eu fiz de coração. Agora a parte que mais pegou foi quando as pessoas começaram a se afastar de mim. As amizades, né? É sim, porque Deus separa, sim. Né? Deus tira. Eu fui separado ali, tirado do meio da galera. Então eu virei motivo de chacota, né? Onde quando eu chegava, a galera já falava, o irmão aí e tal. O irmão, né? Então aquilo pra mim foi duro porque os melhores amigos ali que eu tinha, né? Começou a me excluir, né? Quando você... eu lembrei de uma fase minha, que você falou ali, ó, o irmão aí chegando. Quando eu me converti, gente, eu ainda falei com o pastor, né? Que na época que eu me converti, eu falei, ó, eu vou aceitar Jesus, mas não quero que me chamem de irmão. Eu achava feio, irmão Laércio. Irmão Laércio. Que loucura, né, cara? Eu era assim também, não gostava que chamava de irmão. Eu chamava, irmão. Mas aí foi só um mês e pouquinho, depois me acostumei ali. E Jesus foi mudando, foi transformando. Mas Laércio, eu acho que o mais confrontador é quando a própria pessoa do seu lado começa a te provocar. Porque, tipo assim, foi chamado de religioso. Fui chamado de... Sabe aquela pessoa que... Eu esqueci o nome agora, como é que fala, mas... Aquela pessoa que... como se fosse radical, como é que fala? Fanático. Fanático, exato. Palavra certa. Você é um fanático, você só quer viver na igreja. Entendi. E essa pessoa começou a me falar, não, olha, eu não casei com você. Eu casei com outro cristiano. Eu falei pra ela, mas esse cristiano que você conheceu, ele morreu, ele não existe mais. Mesmo ela sendo cristã? Sim, que na porque época... ela também já era crente, ela já era convertida. Ela era recém-convertida também, mas... E mesmo assim ela não aceitava o seu jeito depois que você se converteu? Não, porque como eu te falei, eu fui muito radical.
Eu cortei, sabe? Você foi, mergulhou mesmo. Assim, Mergulhei de cabeça. Eu falei, eu não quero mais saber dessa vida que eu tinha. Uau, que bênção, Cris. E aí houve nessa época o confronto, né? Porque... Com ela que já tava indo. Com E ela ela. queria que você fosse, né? Ela queria que eu fosse, mas eu acho que ela não imaginava que eu fosse de cabeça. Dessa forma. Entendi. Eu mergulhei de cabeça e falei assim, eu não quero mais saber dessa vida. Eu não quero mais saber do passado, eu não quero mais viver isso. Entendi. Sabe? Mas ela queria, né? Ela gostava desse ramo. Até porque ela me conheceu assim, né? Cowboy e tal, usando a roupa, estilo cowboy, Então ela falando queria que você fosse na igreja, se convertesse, mas continuasse mas que eu me mantesse daquela forma, né? Isso. É impossível, né? Não tem como, né? E aí, Laércio, pra mim foi assim, ó, eu comecei, não fui mais nos rodeios, parei. Eu não saía mais com a galera, até porque muitos se afastaram de mim. Sim. E como eles se afastaram de mim, eu também não fui atrás. Entendi. Eu falei, eu vou pra igreja, eu vou focar em Cristo e é isso que eu quero. E acabou. Amém. E foi muito radical. Ô, Cris, aí eu vi uma vez uma história sua que você veio pra Florianópolis primeiro. Exato. Eu quero saber duas coisas. Sim. Como foi a sua vinda pra Florianópolis e como você conheceu o apóstolo Pedro Medina. Ok. Bom, a vinda pra mim... Você veio casado, você veio com ela, é isso? Isso, eu vim com ela. A gente veio pra Floripa pra tentar. Eu vim porque ela quis. Mas vocês conheciam Florianópolis? Ela conhecia? Não, ela já conhecia, mas eu não conhecia. Foi a primeira sim. vez que eu tive aqui em Santa Catarina. Sim. Mas eu não conhecia Balneário, né? Sim. A gente passou na BR, próximo aqui, mas eu não entrei em Balneário, eu nem sabia que Balneário existia. A gente viemos de carro para Florianópolis e ficamos 2 meses aqui em Florianópolis. Foi aqui que você conheceu o apóstolo? Não, eu conheci o apóstolo em 2016, nessa mesma igreja que eu estava antes, na Assembleia. Então vamos voltar lá. Lá foi... quando você conheceu... Então você primeiro conheceu o apóstolo, depois você veio para Santa Catarina? Foi. Para Florianópolis? Isso, eu conheci ele em 2016, quando ele esteve lá pregando nessa antiga igreja. Entendi. E eu conheci ele nessa época, mas eu não tipo assim, eu nem imaginava que viria para cá, né? E nem também imaginava que viria para Florianópolis. Sim. Foi uma decisão que ela tomou, né? Ela tomou com a mãe dela, que ela tinha uma sobrinha e eles estavam com os problemas lá e quiseram, né, mudar de cidade para ver se a menina esquecia, né, o passado dela lá. Enfim, ficamos ali e depois retornamos para Goiânia. Para Goiânia. Ficaram quanto tempo? 2 meses. 2 meses. Não... Isso que ano que era? A gente não se adaptou, isso foi em 2019. 2019. Isso. Você já tinha conhecido o apóstolo, tudo? Já tinha conhecido, já estava acompanhando ele pelas redes sociais. É tão tanto que eu queria ter vindo aqui. Ele ia ter um evento da Exousia em Floripa. Sim. E eu me inscrevi e tudo, mas não consegui ir. Sim. Não consegui participar, até porque a gente já tava com esse problema, né? Sim. E a gente tava meio que desentendendo muito. Sim. E acabou que ela, né, não deu pra gente ir lá nesse evento. Sim. Ok, retornamos pra Goiânia. Sim. E depois, logo depois, a gente realmente nos separamos. E aí eu saí de casa, fui morar em outro local, em outro setor, né, de Goiânia. Bem oposto, né? Eu morava de um lado, fui pro outro lado da cidade, já para não ter contato. Sim. E ali eu comecei a acompanhar mais o apóstolo. Se dedicou mais? Sim, me dediquei, aí eu já seguia... E continuava na Assembleia, na mesma igreja? Não. Você ficou sem igreja? Não, a gente saiu dessa igreja lá, né? Então nesse tempo que você saiu de Goiás para Florianópolis, nesse tempo você ficou desigrejado? Não, quando a gente chegou em Floripa ali, a gente começou a procurar a igreja. Eu falei, quero ir pra igreja. E a gente foi em algumas igrejas lá, mas assim, eu falei, não, o meu foco tava aqui. Porque eu já tava acompanhando mais de perto o apóstolo. Entendi. Eu falei assim, quando eu puder, eu vou pra lá. Entendi. Quando a gente retornou pra Goiânia, que a gente separou mesmo, eu fui pra uma outra igreja também na Assembleia, e lá eu fiquei.
Sim, Só que eu não sabia que eu viria para cá ainda, né? entendi. E fiquei lá firme com o pastor de lá. E eu comecei a acompanhar o apóstolo, mas sabe aqueles programas que ele fazia? Eu lembro. Você lembra qual que era ali? Era ao meio-dia que ele fazia? A mesa com a mesa com o pastor Pedro Medina, Isso, alguma coisa assim, isso, né? exatamente. Ele tinha um programa de rádio também que ele fazia. Tinha, eu acompanhava todos os programas, tudo eu acompanhava. Entendi. E eu falei assim, cara, eu vou pra Balneário. Uau. Eu entrei em contato com uma amiga minha. E essa amiga minha me passou o contato dele, né? Eu pedi o contato. Eu mandei uma mensagem para ele só. E nessa mensagem eu falei, pastor, eu quero muito lhe conhecer. Eu quero congregar com o senhor, né? Aí, Balneário, eu não conheço nada. O que eu preciso do senhor? Eu só preciso um apoio seu. Como eu não conheço ninguém, eu preciso que o senhor me apresente alguém para que eu possa trabalhar, para me manter aí. Mas eu quero congregar com o senhor aí. Uau. Ele, então vem, filho, vem. E foi só isso que a gente falou. Uhum. Eu saí, naquela época já veio a pandemia, né? Sim. Saí de Goiânia. Você veio na pandemia? Na pandemia. As lojas tava tudo fechado, fechou as lojas. Então, tanto que eu não tinha dinheiro para vir. E você veio do quê? De ônibus? Eu vim de ônibus. Mas não tinha, naquela época também tinha travado, né? Eu lembro que não tinha mais... Sim, tinha travado, mas eles não podiam entrar dentro da cidade. Mas podia descer fora. Podia descer. E aí eu peguei dinheiro emprestado, eu falei, eu vou para Balneário. E assim eu fiz. Eu queria ter vindo para os 21 dias. Entendi. Tava acontecendo os 21 dias, né? Entendi. Não sei se você lembra. Lembro. Mas eu não consegui chegar a tempo, né? Devido fechar tudo. Tá tudo fechado lá. Assim eu fiz. Peguei dinheiro emprestado e vim. Comprei a passagem, vim de lá pra cá sem saber como que ia ser, onde que eu ia ficar, não sabia nada. E aí na estrada eu conheci um irmão. E esse irmão a gente conversou, veio conversando e tal. E ele perguntou, né? Ah, o que você tá indo fazer e tal? Tô indo pra Balneário, falei pra ele. E ele foi. Quando a gente desceu, sabe esse posto da BR-101 aqui? Próximo do shopping? Fica ali atrás do shopping? Sim. Esse posto. O ônibus parou ali e eu desci. Tava 6, 7 graus, moço. De madrugada, eu lembro. Pra quem vem de Goiás, 40 graus lá em Goiânia. Chega aqui, pega Chega 6 aqui, graus, 6, tá 7 graus. Eu falei, meu Deus, tô frito aqui. Sem roupa de frio. Eu só tava com um coletinho assim da PBR, né, sabe? No rodeio. E aí eu falei, vou ficar ali na conveniência. Só que eu cheguei na conveniência e tava fechado também. Eu falei, agora chegou. Que horas era isso? 6? Era quase meia-noite. Quase meia-noite. Isso. E aquele cara me falou assim, você vai pra onde? Eu falei, eu vou ficar aqui no posto. Porque tá tudo fechado, né? A igreja tá fechada, não tem ninguém lá. Eu vou ficar aqui amanhã cedo, eu vou pra lá. E aí ele falou Você assim... ia dormir no posto? Como que era? Eu ia passar a noite no posto. Porque eu não tinha pra onde ir. Acordado ali. Acordado. Se tivesse aberto... Se tivesse aberta a conveniência, eu sentava lá, dava meio que uma cochilada, né? Mas como não tinha, tava tudo fechado, eu falei, vou ficar por aqui. Ia ficar ali no pátio, ali mesmo? Ali no pátio. Frio? No frio. E aí o cara falou assim, não, moço, tá frio demais, vamos lá pra casa. Aí ele chamou um Uber, ele morava em Navegantes. Ele morava em Navegantes, veio parar aqui? Sim, é porque ele tava vindo ele tava em Brasília. E aí ele, como a gente pegou o mesmo ônibus, né? Enfim, eu fui pra casa dele, pousei lá. No outro dia, pela manhã, eu peguei um Uber. Só, que bênção, cara. Aí, Deus te mandou um anjo, né? Atravessei pra Itajaí, na balsa, com ele, né? Sim. Peguei um Uber. Só que quando eu entrei no Uber, e eu tava me falando assim, cara, que loucura é essa que eu tô fazendo? Deus, será que isso é do Senhor mesmo? O Senhor tá nesse negócio? E quando eu entrei no Uber, o cara ligou o som. E aí tava passando a música do Fernandinho, Uma Nova História. Olha. Então Deus tava me colocando, me dando um novo tempo, uma nova história, né? E assim tudo começou. Uau. Aí eu cheguei na igreja, pastora Isa, né? Eles não eram pastores ainda. Uhum. E quem tava lá era o Leandro Mazadari, né? O evangelista Leandro. De manhã, né? Bem cedinho. Pela manhã. E receberam e tal. Só que era sexta-feira.
E na sexta-feira é a folga, né? O apóstolo estava de folga, ele não ia lá na igreja. Aí eu falei, nossa. Pra mim, eu já fiquei chateado. Eu falei, nossa, esperando, queria ver ele e tal, mas não tá aqui. Aí passaram pra ele. E eu fui pra uma pousada aqui próximo. E você tinha dinheiro? Eu tinha o dinheiro de pagar a passagem, comer aqui um pouquinho e a hospedagem ali, né? E assim eu fiz, fui pra lá. Só que no sábado ele me ligou. Ele me ligou. Oi, filho, tô aqui na igreja. Vem cá, eu quero te conhecer. E aí eu tava dando uma volta na cidade aí. E eu corri lá pra igreja, fui lá conhecer ele. Entendi. Trouxe café pra ele gostou, né? Trouxe um tanto de café. Então foi bem legal. Ele me tratou muito bem, me recebeu e me deu a oportunidade, né? Que bênção. Cris, e eu sei que depois já tá chegando no final, o tempo passa muito rápido e eu sei que tem muita coisa a gente para contar, né? Que é a questão da sua família adotiva, que você acabou depois descobrindo quem era os seus pais biológicos ali. Exatamente. Será que dá tempo nós entrar nesse assunto aí? Sim, sim. Então, Lércio, eu recebi uma... Eu sei que foi através de um vídeo, alguém te filmou na igreja, pela internet, enfim, como é que foi isso ali? Eu sei que foi uma história bem... Olha só, foi algo bem doido também, que foi em 2022 isso, foi nos 21 dias. Na verdade, te acharam, né? Sim, me acharam. A tua família te achou. Mas foi assim, ó, sabe o pastor Lázaro? Sei. Da igreja de Foz? Lá de Foz do Iguaçu. Isso. Foi ele que Deus usou para falar comigo. Olha em um momento ali, durante a tarde, né, antes do culto da noite ali, tava reunido uma galera lá, inclusive o apóstolo tava. Sim. E eu precisava falar algo, eu já morava na igreja, né? Sim. Eu precisava falar algo, dar um recado pro apóstolo. E eu fui até ele, só que ele tinha várias pessoas lá, vários pastores, inclusive tava o Alisson, o obreiro Alisson, tava o Jonathan, uma galera ali, devia ter umas 20 pessoas, e o apóstolo tava no meio lá, e falando a palavra e orou por eles e tal. E eu chamei, quando ele terminou, eu fiquei ali, e tava um mover muito forte lá, eu falei, rapaz, eu vou ficar aqui, o negócio que tá bom. Fiquei lá. Quando ele terminou, eu dei o recado pra ele, ele saiu e eu fiquei, falei, eu vou ficar aqui. E nessa, o pastor Lázaro, ele orou por mim, e Deus começou a usar ele. Sim. E falou comigo, falou assim, filho, você tem algo que você precisa resolver na sua vida. Eu estou te levando no seu passado, na sua infância. Você tem algo que você precisa consertar na sua vida. Só que eu não imaginava o que seria. Falei, como assim, né? Eu fiquei pensando. Na tua mente, você achava que era o passado que você tinha que resolver seria relacionado aos rodeios, alguma coisa assim, era isso? Eu falei, será que eu fiz alguma coisa de errado, né? O que eu preciso consertar, né? Fiquei pensando. E, ok. Quando terminou os 21 dias, eu contei, deu mais ou menos, acho que 7, eu não lembro se foi 7 ou foi 8 dias após terminar os 21 dias. Sim. Eu recebi um e-mail, foi bem no dia do aniversário do nosso apóstolo. Sim. Dia 30 de julho. A gente tava no aniversário ali e tal, quando foi assim umas 10 da noite, eu morava na parte de cima lá, né? Sim. No quartinho lá. Eu subi pro meu quarto e abri meu celular. Quando eu abri o celular, chegou um e-mail pra mim. Um e-mail? Aí abri o e-mail. Era uma moça de Minas Gerais. Eu não conhecia essa moça. E aí, quando eu abri o e-mail, ela começou a falar, eu sou fulana de tal, moro em Minas Gerais, eu faço um trabalho voluntário, né? Eu procuro pessoas desaparecidas. E eu conheci uma pessoa, conheci uma pessoa na internet, e essa pessoa, ela está procurando um filho. Que há mais de 35 anos ela procura esse filho. E a única pessoa mais próxima, pela data e tudo que eu pesquisei aqui, que ela passou, foi você. Tá, mas ela te achou como? Através do quê? Ela viu uma foto do meu e-mail,
eu estava na igreja, na livraria ali, aí tinha o nome da igreja, Família do Reino. E ela entrou no Instagram da igreja e ela viu que tinha curtidas minhas com a mesma foto. Olha só, rapaz. A mesma foto que eu usava no e-mail, eu usava também no meu Instagram. Entendi. Então, quando ela entrou no Instagram, ela começou a pesquisar a minha vida pela data que a minha mãe tinha passado. Sim. Na carta. Porque a minha mãe não, assim, ela é uma pessoa bem tímida, ela não... A tua mãe biológica, Biológica, exato. Sim. E a minha irmã falou assim, mãe, que ela já estava procurando há muitos anos, né, mas procurando a forma dela, né? Não tinha internet, essas coisas. Sim. E a minha irmã falou assim, mãe, vamos fazer assim, ó, a senhora me conta a história, eu vou escrever uma carta e vou postar essa carta no Facebook. Assim ela fez. Uau. Escreveu a história e pôs lá no Facebook. No Facebook. E daí essa moça achou E essa moça, fazendo busca no Facebook, achou essa carta da minha irmã, né? Que a minha mãe contava a história. Meu Deus, que história linda, Cris. E aí, pela data, né? Ela começou a pesquisar e tal. E me encontrou. E depois disso, eu tive lá. Conheci minha mãe, pessoalmente lá. Lá em Tocantins. Mas como que foi o reconhecimento? Como é que ela teve certeza que era você? Porque essa moça, ela passou o contato. Minha mãe tinha deixado o contato na carta. Sim. Tinha deixado o contato e a moça me passou o contato. Aí você ligou pra ela? Aí eu falei... Quando eu vi que era relacionado à minha mãe, eu falei, rapaz... Aí porque tinha uma foto... você sabia que você tinha uma mãe biológica? Porque até então você tinha uma outra família, né? Sim, eu tinha. A minha mãe que me adotou, quando eu fui adotado, eu tinha 10 dias só de idade. Então você não tinha... Ninguém sabia nada, porque a desinformação era muita. Então, meu pai, minha mãe não foram procurar, né? A minha mãe biológica não sabia como procurar também. Enfim, ficaram todo mundo sem informação. Ninguém tinha informação. Entendi. Ela procurava, mas do jeito dela, né? De boca a boca e tal, mas quando colocaram na internet foi que o negócio começou, né, a funcionar. Olha só o poder da internet. Exatamente. Cris, e aí como é que foi? Aí você ligou para ela, entrou em contato com ela, e daí marcaram um encontro? Como que foi isso ali? Nesse e-mail que a moça mandou, tinha uma foto dela. A da moça tua mãe. Me mandou uma foto. Uhum. Da minha mãe. Quando eu abri a foto, eu falei, cara, não tem como... É minha cara. Sou a cara dela, não tem como negar isso. Aí na hora eu já sabia que era minha mãe. E um pouco também o Espírito Santo revela, né? Você sente ali que é, né? Você sente... E tinha o nome dela. E quando a minha outra mãe faleceu, eu fui na casa dela. E a sua mãe de criação faleceu? Faleceu. Ela faleceu e quando eu fui na casa dela, eu morava em Goiânia, não deu tempo eu chegar, né? Ela estava internada e tudo. Quando eu fui pra lá, ela faleceu, não deu tempo eu chegar lá, pegar ela ainda com vida. Sim. E eu fui na casa dela depois e olhando as coisas lá, né? Pra ver se achava fotos, essas coisas nossas. Eu achei um cartãozinho sabe aquele exame do pezinho? Sim. Que era meu, que ela guardava. E lá tava o nome da minha mãe biológica, né? A data do nascimento e tudo. E eu trouxe esse cartão comigo pra cá. E eu tinha ele quando a moça me passou o contato da minha mãe biológica e o nome dela e tudo. Né? Aí bateu com... a foto com o nome dela e depois ela me mandou o contato da minha mãe. E eu olhei no cartãozinho, era o nome, constava o mesmo nome. Então eu liguei para ela. Antes de eu ligar, eu liguei pro meu pai adotivo, né? Falei, pai, aconteceu isso e isso. E ele queria muito que eu encontrasse ela. Falava muito para mim, meu filho, um dos desejos que eu tenho é que você encontre a sua mãe. Uau, que bênção. É o desejo que eu tenho é que você encontre ela. Então tá. E eu liguei para ele, falei, pai, aconteceu isso, mas eu não sei nem o que fazer. Não sei o que fazer. Porque imagina uma situação, né? Você se coloca numa situação dessa, você não sabe o que fazer mesmo, né? Você não tem
Exatamente. E eu falei pra ele, liga pra ela, resolve com ela aí, pai, que eu não tenho cabeça, não sei o que falar pra ela. Ok. Isso já era quase meia-noite, era às 11 e tanto da noite. Sim. Mas eu criei coragem, falei, eu vou ligar pra ela. Aí liguei pra ela. Chamou a primeira ligação, ela não atendeu. Meia-noite. Era quase isso. E aí na segunda, ela atendeu. Aí atendeu, oi, boa noite. Eu falei, boa noite, tudo bem? Aí ela, sim. Eu falei, é a dona Cecília? Ela falou, sim, é a dona Cecília. Eu falei, tá, é porque eu liguei ainda agora, né? Chamou, mas já tá um pouco tarde. Ela, pois é, eu não atendi, mas eu ouvi tocando. Falei, já tá muito tarde, não vou atender. Mas depois eu pensei assim, vai que pode ser meu filho. Olha só, gente. Aí ela Olha resolveu isso. atender na segunda. Ela falou, vai que pode ser meu filho. Imagina quantos telefonemas essa mulher atendia esperando que fosse o filho dela ligando para ela. Exatamente. Quantos anos, Cris? 35 anos de procura. Meu Deus, gente do céu, é muito. A vida dela, sim. E sabe por que eu liguei para ela? Porque eu pensei exatamente isso. Foi quantos anos ela tá sofrendo por causa disso. Agora eu tenho a chance de mudar a vida dela, porque... Sim, porque você não tava, né? Você tava... Pra você era indiferente, mas ela não, né? Ela tinha ela carregava essa culpa, essa... Sim, ela carregava essa culpa. Então a minha preocupação era, vou tirar esse peso de cima dela. E aí liguei quando ela atendeu. Aí eu falei, eu vou pesquisar aqui, vou arrancar algo dela aqui. E comecei, falei, então, dona Cecília, eu achei uma história sua eu tenho uma história sua aqui assim, eu queria saber mais um pouquinho. Ela começou a contar, então, tiraram o meu filho de mim. Olha. Ela não foi ela que deu eu para outra família, eu fui tirado dela. Uau, Com 10 assim? dias só de nascido, ela entrou em depressão, até porque não foi algo que ela quis, né? Foi algo assim que aconteceu. Entendi. Né? É uma história um pouco longa, eu vou reduzir aqui, sei que o tempo está curto, mas depois, no outro momento, posso contar toda a história. O meu avô falou para ela, olha, ou você dá esse menino, ou você sai de casa com ele. Meu Deus. Arruma outra coisa para você, outro lugar. Mas eu não aceito. Ou um ou outro só. Ou você dá um filho nesse menino, né, dá ele para alguém e fica aqui, ou então você sai junto com ele. Meu Deus. E ela entrou em depressão, né? E para ela foi muito duro. Ela estava dormindo quando, né, foram lá e me pegaram e deram para outra família. Meu Deus. E aí eu falei para ela, falei assim, olha, me fala uma coisa. De repente eu posso ajudar a senhora a encontrar seu filho. Me conta um pouquinho aí. Ela começou a contar e tal. Aí eu falei assim para ela, e se a senhora tivesse a oportunidade de falar para ele, o que a senhora falaria para ele? Agora sim, por telefone aqui a senhora falar, se ele tivesse ouvindo a senhora agora, manda uma mensagem para ele, pode ser que ele pode ouvir, né? De repente eu posso conseguir, né? Entendi. Achar ele e passar essa mensagem. E ela começou a falar. Meu Deus. Meu filho, eu sei que, olha, eu sofri esses anos todos te procurando, eu não foi algo que eu quis, me tiraram de você de mim, aliás. Então eu quero saber eu quero te dizer que eu te amo muito, eu quero muito te conhecer, eu quero muito te ver, e abriu o coração, né? Entendi. E falou. E aí eu esperei ela terminar. Quando ela terminou, eu falei pra ela assim, olha, eu tenho uma notícia boa pra senhora. Ela, qual? Falei assim, e se eu falasse pra senhora que a senhora tá falando com o seu filho? Uau, Ela me arrepiei. Ela levou um susto assim, como assim? Falei, sim, eu sou o seu filho. Rapaz, olha isso, gente. Ela ficou muito emocionada. Falei pra ela, eu sou o seu filho. E eu tenho como provar pra senhora. E aí eu peguei e mandei a foto do pezinho. Lá do exame do pezinho, sabe? Sim. Mandei essa foto. Eu falei assim, vou falar em pouco tempo aqui pra senhora, vou resumir aqui. Eu sou de 26 de agosto de
de 86, nascido em Araguaína, hospital, tal, filho de Meu Cecília. Deus, Cris. Falei pra ela, ela já ficou assim, né? Ela ficou muito emocionada. E é quando eu mandei a foto pra ela, eu tinha uma foto, eu pequenininho. Meu pai, Sim. de criação, ele tirou uma foto, Uhum. mandei pra ela e mandei essa foto do pezinho, aí fechou. Aí ela, realmente, ela é meu filho. Uau, E foi muito a noite emocionante. mais feliz da vida dela. Sim. Aí de lá pra cá a gente veio Aí como que foi o encontro? E aí, porque depois teve o encontro, né? Sim, teve um encontro. Pode contar, ainda tem um tempinho aqui ainda. Eu fui, olha só, o nosso apóstolo, né? Quando eu contei pra ele, ele ficou muito feliz. Eu contei naquela mesma noite ainda. Ele falou, uau, meu filho, que é isso? Mandei foto pra ele, ele ficou muito Forte, feliz hein, por a mim. história dele. E ele falou assim, filho, você quer ir lá? Eu falei, quero. Tá bom, vou te ofertar a viagem. Uau. Aí ele foi, me ofertou a viagem de avião pra lá, né? Ele pagou a viagem pra mim ir. E eu fui lá conhecer ela. Só que assim, parece que o tempo não passava, né? Porque eu queria conhecer ela e ela tava ansiosa pra me conhecer, toda a família. Aí a partir daí vocês falavam todo dia com ela, né? Sim, nós falávamos todo dia. Mas nessa mesma conversa, Lárcio, antes de eu me revelar quem era eu pra ela, Uhum. ela falou assim, ela começou a falar assim, moço, você parece que é evangélico. Ela falou pra mim, Olha. quando eu tava conversando. Ela falou, você parece que é evangélico. Ó, eu tenho no meu coração que o meu filho é um homem de Deus. Uau, olha só, cara. Ela falou assim que ela tinha certeza que o filho dela era um homem de Deus, que servia a Deus, que era evangélico, que servia a Deus. Foi, pois é, né? Tomara mesmo, né? Que seja um homem de Deus. Olha aí. E quando... Aí ela começou a falar, né? E ele tem mais irmãos? Como é que é? Não, tem. E toda a minha família, os irmãos... Eu tenho um irmão que é pastor. Olha. 2 irmãs. Toda a família é evangélica, toda. Olha só. Da parte de mãe, né? Da parte do meu pai, eu tenho muitos irmãos que eu ainda não conheci. Mas eu Entendi. acredito que eu vou conhecer ainda. Uhum. Mas foi isso, fui lá conhecer ela. Assim, a imprensa queria ir lá, todo mundo falou, não quero nada de imprensa, eu quero Entendi. algo. Não quero... Ô, Cris, e era longe a cidade? Da onde ela estava para a cidade que você se criou? A cidade dela para a cidade que você se criou era muito longe? 300 quilômetros. Meu Deus, cara. Você viveu a vida inteira do lado da tua mãe, praticamente. Sim, e não sabia. Tudo falta de... Assim, a desinformação era muito grande, né? Eles procuravam e todo mundo procurava, mas não foi É que possível. Deus não queria que você conhecesse tua mãe Sim. do jeito que você vivia antes. E Deus sabe, precisava te transformar, mudar a sua história, mudar a sua vida, para daí você conhecer o que era o desejo dela. sim, Era que o filho dela fosse um homem de Deus. E Deus se fez, te transformou. ô Lárcio, Primeiro. e sabe o mais impressionante? Tipo assim, que quando a minha mãe adotiva, ela me contou a história, eu fiquei muito triste. Uhum. Eu pensei em cometer um suicídio. Meu Deus, Cris, sério, Eu fiquei cara? muito abatido, aquilo mexeu muito comigo. E até porque eu vi que tinha muita indiferença comigo, pelo fato de eu ser adotado. A sua vida foi diferente. Sim, foi. Você não foi cuidado como um filho. Não, eu fui cuidado como um filho, só que a minha mãe, que me adotou, ela já tinha alguns outros filhos. Sim. E uma parte deles não gostava muito bem de mim, pelo fato dela me tratar muito bem. Eles me tratava como entendi. filho Então, mesmo. Os seus pais adotivos cuidavam muito de você Muito. ao muito ponto bem. de os outros sentir ciúmes. Sim, sentia ciúmes. Entendi. E aí tinha. Era Então muito. você sentia rejeição por parte dos irmãos Não, adotivos. de alguns só. De alguns. Sim, que tinha vários, né? Mas alguns tinha esse problema, né? Sim. E jogavam muita coisa assim que Entendi. deixava triste. Uhum. Mas aqui, o que acontece? Ela me tratou muito bem, sabe? Eles não me tratavam com diferença. Tanto meu pai quanto a minha mãe de criação não tinha. Era Entendi. como um filho verdadeiro, né? Sangue. Entendi.
Depois a cidade que era perto, você morava perto, não, você morava muito perto da tua mãe e demorou tanto tempo para vocês se conhecerem, né? Exatamente. Então, eu Mas ia aí, falar... aí eu sei que depois você voltou para lá, né? Você me contou uma vez que você voltou para lá e Deus te usou lá, né? Sim, Inclusive, né? exatamente. Só que eu ia falar também, Laércio, Sim, que nessa parte, pode falar, Cris. quando eu fui conhecer ela em 2022, encontrei com o meu pai também, biológico, Sim, e eu tive a oportunidade de fazer com que a família sim, reunisse toda a família ali. Eu consegui reunir as duas famílias, sim, né? Tanto a biológica quanto a família adotiva. sim, E quando eu fui, eu falei assim, olha, eu vou conhecer a senhora, só que eu quero pedir algo. sim. Eu quero pedir que todos se reúnam e eu quero fazer um culto de ações de graças, né? Você conseguiu unir as duas famílias? As duas famílias. Uau! Aí então a família lá de Araguatins, foi todo mundo lá para Araguaína, 300 km. 300 km. Inclusive estava também a minha avó. A minha avó com 84 anos. Avó. Da parte de mãe. Desculpa. A avó, esposa do marido, do vô que te fez, Sim. te obrigou? Inclusive, ô Lércio, quando me deram para minha mãe de criação, Sim. uma semana depois o meu avô faleceu. Uau. Se tivesse esperado uma semana, você não precisava ser adotado. Ele faleceu depois. E foi Rapaz. algo terrível. Enfim, a minha avó, ela não queria, mas como naquela época era rígido, né, o regime, Sim. ele era militar e era Sim. muito rígido. Enfim, a gente fez um encontro. Uhum. E quando chegou a parte ali, né, que o meu irmão, como ele é pastor, ele fez o culto ali e tal, e no final ele me deu a oportunidade de falar e tudo. E eu fui chamando à frente, chamei todos lá à frente, Uhum. e fui agradecendo a cada um ali. E chamei meu pai de criação, aí chamei meu irmão de criação, chamei minha cunhada, chamei a família ali. Agradeci por todos estarem ali naquele momento especial. Sim. E chamei a minha avó, ela foi lá na frente, e chamei, por último, a minha mãe. E eu não conseguia chamar ela de mãe. Meu Deus. Eu não conseguia. Mas naquele dia eu falei assim, eu deixei ela por último, e eu falei para ela assim, Dona Cecília, eu queria que a senhora viesse aqui à frente também. Eu quero lhe agradecer por tudo que a gente está tendo, né, a oportunidade de estarmos aqui todos juntos. E eu quero agradecer. E eu quero lhe falar o seguinte, que a partir de hoje eu não lhe chamo mais de Cecília, de Dona Cecília. A partir de hoje eu lhe chamo de mãe. A senhora é minha mãe. Uau. E eu quero aqui lhe pedir perdão, porque por muitos anos eu lhe julguei. Pelo fato, né, eu me sentia... tinha sido abandonado. Não sabia da história, né? Sim. Não sabia o que tinha acontecido. E eu falava isso pra ela. Falei assim, eu me sentia abandonado pela senhora. Eu quero lhe pedir perdão, que muito tempo eu lhe julguei. Mas eu quero lhe pedir perdão. Meu Deus, que história tudo, linda. Né? E naquele momento ali, a minha avó me pediu perdão. Olha aí. Ela me pediu perdão por ter, né, me dado para outra pessoa, né, tirado. Por ter Mas ela também, eu creio que naquela época, Cris, a voz dela não ia fazer. Não ia fazer diferença. Ela dizer que não, dizer que sim. Eu sei que naquela época era diferente as coisas. Ela foi forçada também, né, a fazer, né? Ela vivia debaixo de um regime ali. Então ela me pediu perdão. Houve ali todos pediram perdão, né? Um momento de perdão ali para todo mundo. E houve um aquebrantamento entre a família, até porque as duas, a minha mãe, ela carregava muito rancor, né? Ela carregava essa falta de perdão, porque ela não conseguia perdoar a mãe, pela mãe ter permitido ter tirado eu dela.
Então, a minha mãe perdoou a minha avó também. Uau! Foi assim, algo tremendo. Foi algo muito poderoso que Deus fez lá. Inclusive, a minha mãe biológica, ela perdoou o meu pai biológico também. Porque os dois, eles não tinham relação nenhuma. Foi só aquele momento e cada um foi E não lá? foi porque ela quis também. Meu Deus. Não foi. Misericórdia. Deram bebida pra ela e ela foi dormir na casa de uma amiga. Entendi. Essa amiga, ela era muito amiga dela. E a amiga dela pediu pra minha avó deixar a minha mãe dormir na casa dela. E ela foi dormir. E lá, as duas, essa amiga dela, convidou ela pra ir numa festinha e foram. Chegar lá, o irmão dela, dessa amiga dela, deu bebida pra ela. Ela Meu Deus. nunca tinha bebido na vida, tomou meio copinho. O suficiente E pra... foi. E aí aconteceu lá. Enfim, eu consegui colocar os dois de frente um pro outro e pediram perdão, né? E se perdoaram ali os dois, meu pai com a minha mãe. Então Deus trouxe toda ali a oportunidade de cada um liberar perdão. Então foi bem forte. Cara, que história linda, Cris. Sim. Chegou o fim. Eu já passou até um pouquinho. Mas, Cris, eu quero deixar um convite para você continuar essa história. Porque eu sei que essa história vai longe ainda, tem muita coisa. Eu sei que Deus tem a parte que você está ministrando hoje já, né? Você já é um pregador da palavra de Deus. Deus te usa em curas e milagres. Então, eu quero que você venha outro dia para contar essa história. Certo. Amém? Combinado? Amém. Eu quero te agradecer, né, nesse momento, por ter aceitado o meu convite, por contar essa história. Eu tenho certeza que essa história vai... muitas pessoas vão se identificar com o seu testemunho. Sim. Tá bom? Mas eu quero deixar o convite para a gente fazer novamente isso aí, fazer uma... né, para que você venha fazer a parte 2. Muito obrigado por ter vindo aqui. Tá? Eu quero agradecer você também por ficar até aqui. Obrigado pela sua audiência, tá? Se inscreva no canal, compartilhe com mais uma pessoa, faça com que outra pessoa também seja edificada através desse podcast. Amém? E eu quero falar, Cris, também desses tesouros aqui. Eu quero falar dos livros, tá? Eu vou começar falando desse aqui. Isso aqui, gente, é o livro do apóstolo Pedro Medina, tá? Isso aqui é o primeiro livro dele, eu já li 2 vezes. A maior moeda de câmbio. Você sabia que a maior moeda de câmbio não é dólar, não é o real, não é peso? A maior moeda de câmbio está aqui nesse livro. Amém? É a fé. Se você tiver fé, você consegue tudo que você desejar na sua vida. Amém? Então tem esse livro aqui que é do pastor apóstolo Pedro Medina. Depois ele escreveu esse outro livro, ele lançou agora faz pouco tempo, Banco de Deus na Terra. O que é Banco de Deus na Terra? Eu não vou falar, você vai comprar esse livro aqui e você vai descobrir. Através desse livro aqui, eu me transformei em um Banco de Deus na Terra. Amém? É sobrenatural o que está aqui. Também é do pastor Pedro Medina, apóstolo Pedro Medina. E depois agora tem esses 2 aqui, né? Presta isso aqui para mim, Cris. Você sabia que Deus quer pagar suas contas? Uau. Deus quer pagar todas as suas contas. Agora, como que você vai descobrir isso? Lendo esse livro. Também do pastor Pedro Medina. É forte, Cris. É forte, muito forte, é né? muito forte. Eu já tô lendo aqui, eu marquei ele aqui, ó. Ele tá marcadinho, é muito forte. Eu recomendo esse livro para você. Aliás, todos os livros dele. E esse aqui. Esse aqui é forte, tá? Ei, o que não te contaram sobre curas e milagres. Tem coisas que você não sabe ainda sobre curas e milagres. Você só vai descobrir lendo esse livro. Ele é grosso, ó. Esse livro é tremendo. Esse é bom. Muito top. Né? Amém? Então, todos esses livros aqui são do apóstolo Pedro Medina, né? E você pode encontrar na editora Exousia, tá bom? Você entra em contato com a editora Exousia ou chama a gente aqui nos comentários,
tá bom? Que a gente faz com que esse livro chegue até você. Eu não sei o valor desses livros, mas se você chamar a gente aqui, a gente consegue passar o valor para você. Qualquer lugar do Brasil, a gente faz chegar esse livro até você. Amém? Você é obreiro também na igreja, né? Sim. Eu vou te chamar de obreiro agora. Okay. Obreiro Cris, eu queria que você fizesse uma oração. Mas antes da oração, eu quero que você fale, use essa câmera aqui, certo, e fale para as pessoas que de repente tem pessoas ali que estão passando pelo mesmo problema que você passou. Okay. Eu queria que você falasse para elas ali e depois você faz uma oração. Amém. Pra gente? Amém? Ok. Bom, para você que vai assistir esse podcast e que por algum motivo, né, você se encontra vivendo algo assim como eu vivi, né? Às vezes de repente você foi, né, deixado, né, pelos seus pais. Eu quero te dizer o seguinte, que você não desista daquilo que Deus tem para você, porque por um tempo, Lárcio, eu sem entender, eu não me sentia filho. Olha aí. Isso me custou algo assim que eu cheguei a pensar realmente de tirar minha própria vida. De perguntar para Deus, o que eu tô fazendo nessa terra? Por que o Senhor não me mata logo? Por que o Senhor não me tira a vida? Por que eu tô existindo? Não fazia sentido eu viver. Mas eu quero te falar para você que vai nos assistir ou está nos assistindo agora. Se você está passando por isso, não desista da sua vida. Deus tem um propósito para você. Uau. Deus te escolheu. Coloca nas mãos do Senhor, assim como eu fiz, porque eu sem conhecer a Jesus ainda, eu resolvi perdoar minha mãe. Eu resolvi perdoar meu pai. Sem conhecer a palavra de Deus ainda, eu falava, Deus, eu não sei o que aconteceu, mas eu libero perdão para minha mãe, eu libero perdão para o meu pai. E eu lembro de uma oração que eu fiz e eu falei assim, Deus, me dá a oportunidade de conhecer a minha mãe. Me dá uma oportunidade de eu conhecer, porque eu não sei o que aconteceu. Então, se for da vontade do Senhor, me permita conhecer ela. E assim Deus fez. Deus fez algo extraordinário. Fez com que eu conhecesse a minha mãe. E eu quero te pedir para você, ore a Deus, peça para Deus, né, te ajudar nessa causa sua. E não desista, você é filho, você tem uma identidade, Deus te escolheu. E Deus vai usar a sua história para ganhar outras vidas que está passando aquilo que eu já passei e também aquilo que você está passando aí. Tem uma frase que eu digo, Lárcio, Deus nunca perde. Deus nunca perde, nunca vai perder. Aquilo que parecia, né? Parecia que não, um impossível, seria impossível, Deus vai fazer assim, ó, e vai mudar a sua história. E tudo vai ser para a glória dele. Uau, amém? Eu creio, em nome de Jesus. Então é isso aí, vamos orar então? Vamos. Pai, em nome de Jesus, sim, Jesus, nome que é sobre todo nome, Senhor, eu oro agora, Pai, te agradeço por esse momento, te agradeço por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor, falando, meu Pai, um pouco do meu testemunho, para que através desse testemunho, Pai, vidas sejam tocadas, vidas sejam transformadas, Pai, que vidas venham ser, Senhor, liberadas agora, Pai, em nome de Jesus. Te peço, Senhor, que o Senhor que esse programa, Pai, esse podcast, Pai, vai de encontro com cada pessoa agora, Senhor, que está passando tudo isso, Pai, que eu passei. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, leva, Senhor, essa mensagem a cada coração, Espírito Santo, conduza elas a esse podcast, Senhor, para que elas possam ouvir desta palavra. E hoje, Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio de te servir, de ter tido esse encontro contigo, Senhor Jesus. Muito obrigado, amigo Espírito Santo. Obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem me proporcionado, Pai. Hoje eu sou filho amado, sou filho querido, e hoje eu tenho identidade, Senhor, de filho, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Te agradeço pela vida do obreiro Laércio. Te agradeço, Senhor, primeiramente, meu Deus, por tudo que o Senhor tem me proporcionado, Senhor. Te agradeço, meu Deus, pela vida, Senhor, do meu apóstolo, da minha apóstola, aleluia, de cada pastor, de cada líder. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de hoje estar na família do reino.
porque eu sei, Pai, que o nosso propósito é 50 nações, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em o nome de Jesus e até o próximo Amém. podcast. Não Em perca. nome de Jesus. Deus abençoe você. Valeu, Cris. Obrigadão.